Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai tratar de fake news. E essa conversa vai se dar ao som da banda Música de Selvagem. Não sei se vocês lembram, na eleição presidencial passada, em 2014, na manhã da votação do segundo turno, o WhatsApp de muita gente amanheceu com a seguinte notícia: Alberto Youssef, o doleiro da Lava Jato, tinha sido envenenado na prisão. Youssef tinha dito dias antes que a então presidente da República, Dilma Rousseff, sabia da corrupção na Petrobras. Dilma estava no segundo turno com Aécio Neves, numa eleição disputadíssima. A mentira não mobilizou apenas os grupos familiares de mensagem instantânea, afinal, o Youssef não tinha sido envenenado na prisão. As autoridades precisaram ir a público desmentir o boato. Era uma mentira tentando mexer no resultado da eleição presidencial brasileira. De lá pra cá, esse tipo de expediente se sofisticou, no exterior e aqui no Brasil também. Ganhou novas embalagens para além do WhatsApp, para aparecer cada vez mais notícia verdadeira. Tudo para enganar deliberadamente as pessoas. Vamos começar com um conceito que é o pano de fundo dessa nossa conversa. É o fenômeno da pós-verdade. O Ivan Paganotti, pesquisador do Midiato, um grupo de estudos de linguagem e práticas midiáticas da USP, falou com o Politiquês sobre isso, sobre esse conceito da pós-verdade. Pós-verdade é um conceito que foi publicado pela primeira vez nos anos 90, em 1992, na revista Nation, por um dramaturgo sérvio-americano chamado Steve Tessić. E ele estava comentando os anos Nixon nos Estados Unidos, e ele analisava como que a sociedade americana lidava com a verdade, com a mentira na política. Ele analisava que a sociedade tinha basicamente virado as suas costas, não estava mais preocupada em saber a verdade dos fatos, mesmo numa democracia onde você poderia ter acesso às fontes de informação. A população norte-americana estaria desprezando essas informações. Hoje em dia, nós definimos o conceito de pós-verdade como as circunstâncias em que os fatos objetivos, que podem ser verificados, eles são menos influentes na hora de formar a opinião pública do que apelos emotivos, do que crenças, do que sensações subjetivas. O Steve Tessić, quando escreveu pela primeira vez esse conceito, ele estava fazendo um contraste com a tradição de países como o dele, né, no leste europeu, em que as ditaduras tinham um grande esforço, tinham muita dificuldade, tinham um grande custo para suprimir a verdade. Você precisava censurar, torturar, matar, expulsar as pessoas do seu país. E ele contrastava esse fenômeno com as democracias tardias, como os Estados Unidos, em que a população estava virando as costas. O governo não precisava mais desse esforço porque os indivíduos desprezavam a verdade e passavam a confiar e acreditar somente nas suas verdades convenientes, nos fatos que se encaixavam nas suas visões. Isso não é um fenômeno recente, né? Era dos anos 90, mais uma análise das décadas anteriores, mas que ganhou uma nova expressão agora com a internet. Bom, tá aí um terreno para que a pessoa diga: é minha opinião e acabou. Eu acredito nisso e acabou. Mesmo que você tente convencê-la de que a Terra não é plana. Mas vamos deixar esse terreno mais redondo para entender o que se passa hoje, para entender por que uma informação falsa tem tanto eco. Para isso, a gente precisa lidar com outro conceito, que é o chamado viés de confirmação. O viés de confirmação é uma tendência cognitiva que faz a gente ter mais propensão de lembrar, pesquisar informação ou interpretar fatos de maneira que eles confirmem as nossas crenças. Um exemplo: se você odeia um político e aparece ali na sua timeline uma notícia falsa sobre esse político, você tende a acreditar nessa notícia falsa. E na dinâmica da comunicação digital e dos algoritmos que mostram apenas aquilo que a gente quer ver, o viés de confirmação é agravado por esse efeito bolha, num ambiente que exclui aqueles que pensam diferente e poderiam te contestar de forma mais aberta. Mas vamos adiante. Agora a gente chega ao nosso tema central, as fake news. Políticos falam em fake news, militantes falam em fake news, jornalistas se mobilizam contra as fake news. Grupos políticos organizados atacam jornalistas que combatem as fake news. Agora, é a mesma coisa que boato puro e simples? Afinal, o que é exatamente uma fake news? Existem muitos conceitos para definir o que é fake news.
Originalmente é um conceito que vem da política e da imprensa, mas na academia nós já temos algumas definições mais consensuais, mas varia muito ainda a definição dessa ideia. Alguns autores tentam conceituar fake news como uma informação noticiosa, ou seja, que tem uma linguagem jornalística, uma aparência jornalística, que é verificavelmente falsa. A gente pode comprovar que essas informações não são verdadeiras e que elas tenham sido criadas com a intenção de enganar as pessoas. Então há uma possibilidade aí de fraude. Então nessa primeira abordagem, a gente poderia chamar as fake news de uma notícia fraudulenta, não só uma notícia falsa, porque há uma intenção de enganar as pessoas. Esse termo, inclusive, notícia fraudulenta, é uma forma como o Carlos Eduardo Lins e Silva tem preferido traduzir fake news para o português, para evitar aquela confusão simples de fake news é a notícia que não é verdadeira, é o dado que é falso, porque pode incluir aí outras coisas que não são necessariamente fake news, que é uma publicação enganosa, um boato no WhatsApp, um rumor, uma informação que não se tenta imitar essa linguagem jornalística. Mas não é uma definição tão conceitual essa. Algumas pessoas preferem hoje em dia evitar esse termo, já tem muitas pessoas que consideram que pela sua imprecisão e pela sua polarização não é muito vantajoso. Tem preferido, por exemplo, substituir o conceito fake news por false news, né, como notícias falsas, porque isso deixaria mais claro não só a questão de tentar enganar as pessoas, mas de que é uma informação pura e simplesmente inverídica. E esse news aí, a notícia pode ser às vezes conceituada de uma forma muito ampla, não só os relatos jornalísticos, mas também qualquer outro tipo de ideia, qualquer boato, qualquer coisa que é passada como novidade. Então as definições variam. Agora, quando as fake news aparecem pra valer? A gente pode conseguir identificar um fenômeno grande assim na era digital nos últimos 3 a 4 anos. A gente tem tido sites que foram produzidos propositadamente para difundir esses conteúdos fraudulentos, para enganar as pessoas. Nós tivemos um pouco antes da eleição nos Estados Unidos, da votação do Brexit no Reino Unido. Nós tivemos o surgimento de grandes fazendas de notícias falsas, né, sites que às vezes em grandes grupos se organizam para replicar e para produzir conteúdo propositadamente falso para enganar as pessoas. A gente tem os grupos da Macedônia, tem grupos aqui no Brasil que fazem isso e tem uma produção bastante grande. Se você usa o conceito mais amplo de notícia falsa, ou seja, fake news como qualquer informação que seja incorreta, é difícil de colocar um ponto determinante, porque esse é um fenômeno muito antigo. A mentira sempre existiu, a imprecisão sempre existiu. Isso desde o começo da imprensa e mesmo antes da imprensa, a divulgação de informações falsas são colocadas. O historiador Robert Darnton, por exemplo, ele considera que biografias romanas de quase 2.000 anos atrás, de quase 1.500 anos atrás, já tinham informações incorretas, já poderiam ser consideradas, numa certa forma, um relato noticioso falso, mas aí levando uma consideração dessa definição mais ampla da fake news como qualquer informação incorreta. Esses sites de fake news ganham dinheiro, e esse dinheiro vem quase sempre do clique. Como muita gente clica, mais dinheiro de publicidade entra no bolso do dono do site. E é aquela publicidade em que o anunciante nem sabe que está associado a uma notícia falsa, a um site de notícias falsas. Aí a gente perguntou pro Ivan o seguinte: sim, o pessoal está ganhando dinheiro, mas as fake news são mais usadas por grupos ideológicos específicos? Ou é algo geral? O que importa é o clique e o rendimento do clique. São muitos os grupos diferentes que usam a propagação de conteúdo falso, de propaganda, de desinformação, de fake news. Nós temos no Brasil e mesmo fora sites de todos os espectros ideológicos, mas em alguns estudos, uma equipe do MIT, o Alcott e o Gintsko, né, que são 2 pesquisadores de Nova York, alguns estudiosos de Singapura, também a equipe do Edson Tandock,
Eles têm identificado uma certa tendência de alguns grupos de direita a propagarem com mais frequência esses conteúdos ou a dar um espaço um pouco maior para esse tipo de divulgação de notícias fraudulentas, né, de fake news. Então, particularmente os eleitores do Donald Trump pareceram ser um pouco mais responsivos a esse conteúdo. Até os criadores de fake news talvez tenham identificado esse fenômeno. Um dos responsáveis por criar as notícias falsas na Macedônia, foram entrevistados já, se arrependeram um pouco de ter feito esse tipo de abordagem, e eles consideraram que esses conteúdos, às vezes, eles faziam voltados para a esquerda, voltados para a direita, voltados para vários lados do espectro político, mas onde eles tiveram melhor resposta, ou seja, onde havia mais interesse do mercado, parecia ser nos grupos dos eleitores do Trump, que estavam dispostos a acreditar nessas informações, ou eram favoráveis a propagar esses conteúdos, pareciam ser mais críveis ou pareciam ser mais fáceis de ser divulgados dentro desse tipo de eleitor, grupo mais nacionalista, mais populista, mais na extrema-direita. É possível ser objetivo e certeiro ao taxar algo como fake news? Como ficam as questões de ênfases e omissões em determinados conteúdos? Afinal, a notícia pode ser verdadeira, mas ter um viés, ou mesmo uma omissão que faz a gente acionar aquele dispositivo do qual a gente falou antes, o tal do viés de confirmação. Ouçam o Ivan. Se a gente usa essa definição precisa, é possível você classificar de uma forma até um pouco mais objetiva alguns conteúdos como noticiário falso. O problema é que o volume é muito grande, nem sempre os sites produzem só esse tipo de conteúdo, às vezes algumas notícias fraudulentas são colocadas no meio de um noticiário, às vezes tendencioso, porém não necessariamente falso, às vezes misturando opinião com informação, ou colocando propaganda política disfarçada, como se fosse relato jornalístico, mas são outros fenômenos um pouco diferentes, né? É uma questão distinta, por exemplo, não falar de uma questão polêmica, só dar um ou alguns lados envolvidos e não uma amplitude de perspectivas. Então, isso não necessariamente significa um noticiário fraudulento. Há uma intenção de informar a partir de uma perspectiva ou até de desinformar, mas não é necessariamente a mesma coisa que fake news. Então, é possível ser um pouco mais preciso se a gente usa uma definição bastante precisa. Nem todos os autores gostam de usar uma definição precisa, preferem algumas definições um pouco mais amplas. Na minha visão, é uma forma um pouco perigosa de se usar uma definição muito ampla de fake news, porque muitos fenômenos diferentes começam a ser colocados dentro da mesma classificação. O Politiquês falou também com a Ângela Pimenta, presidente do Projor, que é um instituto para o desenvolvimento do jornalismo. É um grupo que mantém projetos na área de comunicação. Um deles é o projeto Credibilidade, de desenvolvimento de boas práticas jornalísticas, de transparência, que vai da produção de conteúdo à relação com a audiência. Primeiro a gente perguntou para a Ângela o seguinte: em que ambiente da comunicação e do jornalismo as fake news ganham corpo? Nós acreditamos que o ambiente atual no Brasil, de extrema fragmentação da notícia, polarização política e que também o sistema de incentivos atuais para avaliação e compartilhamento de informações na web, eu estou falando de curtidas, descurtidas e da forma como as pessoas leem e compartilham, tudo isso ajuda, tudo isso conspira para que aumente o ruído, a propagação de conteúdo desqualificado na internet. Isso se torna ainda mais sério diante da próxima campanha eleitoral. Agora, como o jornalismo profissional pode combater as fake news? Olha, nós acreditamos que, basicamente, do ponto de vista das redações, de duas formas. A primeira é checando a informação que é produzida, aquilo que está no discurso dos políticos, aquilo que está sendo publicado pelos outros veículos e aquilo que também está nas mídias sociais e que tem um potencial, digamos aí, negativo para a qualidade do debate público. Além disso, nós acreditamos também que, através do projeto Credibilidade, que tem um sistema de indicadores de credibilidade, as redações possam se diferenciar do ruído digital,
Que é isso? É adotar um sistema de práticas editoriais e éticas que permitam a quem lê, a quem ouve, a quem assiste, isso sempre no meio digital, refazer o percurso que um veículo tomou para apurar, editar e publicar suas informações. Vamos agora para outra ponta dessa conversa. Como os leitores, como as audiências podem identificar e combater as fake news? Nós temos aí uma lista de 10 preceitos para que as pessoas desconfiem de sites, blogs, perfis nas redes sociais e no WhatsApp que 1. Não identificam quem é o dono ou responsável pela publicação. 2. Nunca publicam suas fontes de informação. 3. Não publicam os nomes dos autores de seus artigos. 4. Não reconhecem e não corrigem seus erros. 5. Não cobrem o chamado outro lado da notícia. 6. Não separam o que é notícia, análise, opinião, publicidade e assim por diante. 7. Publicam majoritariamente conteúdo sobre temas sensacionalistas. 8. Contém erros de português. 9. Usam linguagem ofensiva. E 10. Não tem uma área para comentários. Há um fenômeno bem comum que costuma ocorrer que é o seguinte: um político, quando confrontado com uma notícia que o desagrada, acaba falando é fake news. E aí, aqueles conceitos todos que a gente tentou definir um pouco antes com o Ivan vão por água abaixo. Como os políticos podem combater ou, ao menos, não incentivar as fake news? Ouça o que a Ângela disse sobre isso. Olha, acredito que inicialmente não compartilhando, como qualquer outro cidadão ou cidadã, conteúdo suspeito, sobretudo no caso dos políticos, que lhes favoreça ou que ataque oponentes. Além disso, os políticos deveriam ser cuidadosos com os dados que usam em suas declarações. E, finalmente, acredito que eles deveriam se posicionar claramente a favor do trabalho de jornalistas sérios que tentam apurar os fatos e também das agências de checagem, e eu cito aqui 3 agências brasileiras: Lupa, Aos Fatos e Truco. O Estado tenta criar mecanismos de combate à fake news, está tentando no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral tem um grupo para lidar com o tema agora nas eleições de 2018. Agora, esse é o caminho adequado, uma ação estatal, no caso o TSE, contra a prática de fake news? Olha, eu acredito que cabe a legislação brasileira, ela já pune o crime de ofensa, calúnia e difamação. Então, nesse sentido, nós já temos uma lei para responsabilizar quem esteja praticando esses crimes e o TSE também está atento a essa prática. Além disso, o Marco Civil da Internet, ele diz que quando você manifesta a sua opinião na rede, você pode vir a responder por ela através da identificação, o chamado IP do usuário. Há uma outra questão nesse debate. A partir da boa intenção de combater as fake news, não se corre o risco de cercear a liberdade de expressão? Sim. Se o Estado vier a tipificar, se passar uma nova lei, existem hoje cerca aí de uma dezena de projetos de lei no Congresso, isso pode vir a ser um risco à liberdade de expressão, sim, porque qualquer pessoa que se sentir injustiçada, ela pode requerer a um juiz que vai ter, digamos aí, uma interpretação bastante subjetiva do que é mentira e do que não é. Então, isso poderia levar a uma onda de pedidos de remoção de conteúdo e isso significar uma ameaça ao trabalho da imprensa. Para terminar, a gente perguntou para a Ângela a mesma coisa que perguntou para o Ivan. É possível ser objetivo e certeiro ao taxar algo como fake news? Como ficam as questões de ênfases e omissões em determinado conteúdo? Por que é tão difícil taxar algo, digamos aí, como 100% falso, em termos de informação compartilhada na rede? O estudo da Claire Wardle, que ela é diretora do Centro de Estudos First Draft News, ligado à Universidade de Harvard, identifica 7 tipos. Um deles é o conteúdo 100% falso fabricado, como aquela mentira de que o Papa
Francisco havia apoiado então o candidato Donald Trump na eleição à presidência dos Estados Unidos. E nesse ecossistema, a Claire ela lista outros 6 tipos, que eu vou dizer aqui quais são. Sátira ou paródia, que são sites, por exemplo, como o Piauí Herald. Conteúdo enganoso, que é quando informações para enquadrar uma questão ou um indivíduo, elas não são claras, verdadeiras. Conteúdo impostor, quando há imitação, por exemplo, de veículos verdadeiros, né? Conteúdo fabricado, que é aquele 100% falso. Uma falsa conexão, isso está presente muito nesses anúncios estranhos no final das páginas, em que você tem manchetes, ilustrações ou legendas que não confirmam aquilo quando a gente clica. Um falso contexto, quando o conteúdo genuíno é compartilhado com informação falsa, é uma mistura. Então, você pega um texto que é verídico, que é correto, e ali você injeta algo que é enganoso, e a manipulação do contexto. Quando uma informação, uma imagem, ela é manipulada para enganar. Esse é o caso claro daquela foto, que era uma foto de um arquivo perdida na internet, que ela foi usada para dizer que a vereadora Marielle Franco tinha sido namorada de um traficante. Absolutamente falso, usando uma foto de 2 pessoas que existem, que são verdadeiras, mas que não são a Marielle Franco e nem o traficante Marcinho VP. É isso aí, pessoal. Agora vamos para a nossa dica de livro de política da semana. E quem dá a dica é o jornalista James Cimino, correspondente do UOL e da Globo News em Nova York. Vai lá, James. Eu recomendaria que todos os brasileiros que fossem votar lessem a trilogia do Laurentino Gomes, 1808, 1822 e 1889. Esses livros são muito importantes para se entender todo o processo político e a máquina burocrática do Brasil e para perceber de onde vêm todos os nossos maus costumes nesse país. Uma linguagem de um historiador que também é jornalista, então ele, além de ser teoricamente muito bem embasado, é um livro fácil de ler, tem uma linguagem jornalística e tem aquele humor necessário para a gente conseguir sobreviver às verdades que esses livros trazem para a gente sobre a história do nosso país. Muito bem, com produção de Matheus Pimentel e trilha sonora da banda Música de Selvagem, a gente encerra aqui mais um Politiquês. Eu sou Conrado Corsaletti e espero você na próxima. Vamos que vamos!